Proposta histórica pega Flamengo de jeito. Arrascaeta pode sair, Pedrão? Vamos falar sobre isso. O treino de hoje foi diferente. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí torcendo rubro-negro, se inscreva no canal. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Já estou aqui na capital do Equador, Quito, para fazer essa cobertura maravilhosa para você, torcedor rubro-negro de Flamengo, LDU e Flamengo, meus amigos, para decidir a vida do Mengão na Copa Libertadores da América. Eu vou falar até de forma mais pausada, porque, ó, a altitude aqui pega, viu? Não é a bobeirinha não, tá? Não é a de La Paz, mas dá uma pegada também, até porque quando a gente pousa no aeroporto de Quito, ele fica a cerca de 2.400 metros de altura, mais ou menos que é Bogotá, que tem ali uma certa altitude, mas não é aquela coisa toda. Agora, meus amigos, quando a gente vem para a cidade de Quito, nós vamos a 2.850 metros, porque é ao contrário de La Paz. La Paz, você vai para o aeroporto de El Alto, que é o aeroporto mais alto do mundo, a mais de 4.000 metros de altitude. Depois você pega o táxi, enfim, o seu automóvel, e desce ali e chega à cidade de La Paz, que fica a mais de 3.000 metros, 3.650 metros. Aqui é o contrário, o aeroporto é mais baixo, e a cidade é mais alta, rapaz. Tem um túnel, tem enfim, uma região íngreme assim, é bem alta a cidade aqui de Quito, que é cercada como se por montanhas, como se fosse um vale aqui, um negócio bem interessante. Então o Flamengo terá que tomar o cuidado máximo, beleza? Ó, primeiramente, pessoal, eu queria aqui desejar os meus sentimentos para todas as pessoas que são católicas, que são evangélicas, enfim, que são cristãs, vamos botar isso, que são cristãs. Eu sei que tem várias vertentes, enfim, aquela coisa toda, mas todas as pessoas que são cristãs, o Papa Francisco veio a óbito, como todo mundo já sabe, e para mim, cara, desde que eu nasci, foi o Papa mais legal que eu vi, assim, que mais... É porque eu não conheci os outros papas, mas, pô, era torcedor do São Lourenço, lá da Argentina, tem foto dele com a camisa do Flamengo, um negócio assim bem bacana, enfim, acabou morrendo aos 88 anos de idade, logo após a Páscoa, né, rapaz? Passou a Páscoa, ele já estava mal, né, já estava a situação difícil, e aí acabou e veio a falecer o Papa, beleza? Bom, minha galera, o negócio é o seguinte, hoje é aniversário de um dos maiores ídolos da história do Clube de Regatas do Flamengo, Andrade. Ele que honrou o manto, foi campeão brasileiro, tanto como jogador quanto como treinador, conquistou a Libertadores da América de 1981. Hoje completa aniversário, portanto, feliz aniversário ao Andrade, completando aniversário hoje aí, beleza? Pessoal, o Fernando Sasaki, médico da equipe do Clube de Regatas do Flamengo, deu uma entrevista à Flamengo TV aqui em Quito, explicando alguns pormenores que as pessoas não entenderam. Pois é, meus amigos, o plano de vir a Quito antes e não fazer igual La Paz, que o Flamengo foi no dia do jogo, foi mais por uma questão logística. Você tem uma dificuldade de pousar aqui no aeroporto de Quito, porque ele é cercado por montanhas, então, dependendo do tempo, da neblina, aquela coisa toda, os pousos no aeroporto de Quito podem ser cancelados. Então, para evitar esse tipo de coisa, o Flamengo veio 2 dias antes da partida. O Flamengo chegou ontem, tem hoje, e aí só amanhã. Não é por conta, não, para se adaptar à altitude. O Boto até comentou alguma história aí nesse sentido, mas não faz sentido, porque para você se adaptar à altitude é pelo menos uma semana para você começar a produzir ali mais glóbulos vermelhos, para você ter
maior capacidade de oxigenação no sangue, tá? A grosso modo falando, tá, gente? Não vou aqui explicar os pormenores, isso aí eu deixo pro pessoal aí mais entendido, tá? E a questão do De La Cruz é que ele, pessoalmente, abordou o Flamengo e falou: olha, não me sinto bem na altitude, quando eu vou para altitude eu passo muito mal, não jogo bem, foi sincero, o Flamengo ok, cortou ele da viagem. E o Alan é a questão do exame que detectou que ele possui traços falcêmicos que faz com que o Alan possa viver uma situação bem delicada quando exposto aos efeitos da atitude, tá? Da altitude, não atitude. Atitude é o que o Flamengo tem que ter em campo amanhã para vencer esse raio desse jogo aí contra a equipe da LDU. E de bate pronto, digo para vocês, chance o Flamengo vai ter, como sempre tem. Agora, se vai fazer, aí realmente é outra história. E a tendência, gente, é que essas chances elas comecem no primeiro tempo, quando o time vai ter mais gás, vai ter mais volume, vai ter oxigênio, vai estar descansado, chegou, descansou. Fernando Sasaki até falou, até relatou que quando o jogador ele sobe, por exemplo, uma escadinha ali, né? Todo mundo, qualquer pessoa, chega na altitude, você sobe uma escada ali, você já fica meio assim, andando na rua é de boa. O problema é quando você faz um esforço e aí você demanda mais oxigênio. Mas, fora isso, tá tudo bem. Agora, fazer gol quando os caras estiverem inteiros. Igual foi em 2021. O Flamengo tem 2 jogos contra ele deu na história. No Rodrigo Paz Delgado, do estádio Casablanca, o Flamengo perdeu um e o Flamengo venceu outro. Mas por quê? Porque fez o gol no primeiro tempo. E se não fizer o gol no primeiro tempo, a situação para o segundo tempo fica bem delicada, beleza? O Flamengo venceu apenas uma vez em Quito e tem um aproveitamento de 31% em jogos na altitude. O Rubro-Negro enfrenta a LDU nesta terça, conhecido como amanhã no Equador, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Pois é, venceu apenas uma vez a LDU em Quito, no entanto, perdeu apenas uma vez também para a LDU em Quito. Eu lembro, foi em 2019, o Flamengo chegou a abrir o placar nessa partida contra a LDU. Foi um gol até meio mandrake do Bruno Henrique, que ele cabeceia, a bola bate na mão e entra, só que à época não existia o VAR, ainda na fase de grupos da Libertadores, se deu o gol, e depois no segundo tempo o time do Flamengo morreu fisicamente falando, e a LDU conseguiu através disso virar a partida, virar o jogo. O Flamengo até viveu uma situação delicada naquela fase de grupos da Libertadores 2019, conseguiu a vaga apenas diante do Peñarol, quando empata lá no campeão del siglo e avança, né? Mas o Flamengo, pelo menos nas 2 vezes que esteve em Quito, foi competitivo. Perdeu uma por 2-1 e venceu outra por 3-2, tá? O Flamengo já treinou hoje no estádio Atahualpa, estádio esse que joga a equipe do Independiente del Valle. O Gonçalo Plata foi muito requisitado pelos torcedores aqui do Equador na saída do hotel para o treino do Flamengo, tá? E, cara, nesse treino de hoje, o Flamengo fez alguns testes para definir possíveis poupados na altitude. O Arrascaeta tá nessa mira de possíveis poupados na altitude por conta da questão física do jogador, aquela coisa toda. Não estou a dizer que a De Arrascaeta tá fora, ele não joga diante da equipe da LDU, mas foi uma pauta debatida internamente ali pela comissão técnica. O jogador já vem de uma sequência de jogos aí e ele pode ser poupado. Inclusive, meus amigos, de bate-pronto, já deixo uma informação aqui para vocês que saiu aí lá no Al Jazeera, referente ao Jazeera Sports, que cobre lá o futebol árabe, referente a uma proposta para tirar Georgian de Arrascaeta do Flamengo para atuar no futebol árabe, que agora conta com grandes estrelas como Cristiano Ronaldo,
como Benzema, o próprio Neymar estava lá no futebol árabe, mas não estava muito feliz, os árabes também não estavam felizes, né? Os sauditas, né? Árabe pode ser ali, é o povo que mora ali, não em todo o Oriente Médio. Os iranianos, por exemplo, são persas, né? Mas o pessoal, os sauditas estavam muito chateados com o desempenho do Neymar e ele volta aqui para o Brasil. Mas existe esse interesse, o Estado saudita está bancando os clubes, 4 clubes, que é o Al Nassr, o Al Hilal, tem mais 2 outros clubes, tá? Que eu acabei esquecendo aqui. Sei que o Al Nassr e o Al Hilal são os tops que tem o Cristiano Ronaldo. O Al Nassr tinha o Al Hilal lá, tem o do Roberto Firmino também, que é bancado pelo Estado saudita, e o Al Ittihad, tá? A equipe do Al Ittihad são os bancados aí pelo Estado saudita. Então existe o Al Ahly, Al Ittihad, Al Nassr e Al Ahly, né? São os clubes bancados aí pelo Estado saudita, beleza? Vamos lá, minha galera. Admiração por Bruno Henrique. Jogador da LDU é fã do Bruno Henrique, rapaz. Olha aí, meus amigos. Olha o que ele que deu uma entrevista ao coluna do Flamengo, José Quinteiro, que defende o adversário do Flamengo amanhã. E ele falou o seguinte: o jogador que eu mais conheço do elenco atual é o Bruno Henrique, com quem eu tenho a camisa do ano em que eles foram campeões da Libertadores, 2019. Conseguimos trocar no Maracanã. Das 4 partidas, a mais marcante foi quando enfrentamos o Flamengo no ano que eles foram campeões da Libertadores. Foi algo que ficou gravado na minha memória. Foi memorável porque, na verdade, conseguimos um resultado positivo contra um grande time e o bom foi uma partida bem diferente, na qual tivemos e disputamos bastante com o Bruno Henrique. Naquela época era o ponta do Flamengo, ainda é, mas naquela época ele estava voando, falou o Quinteiro. E, gente, eu sei que é um adversário financeiramente abaixo do Flamengo, com investimentos abaixo do Flamengo. Entretanto, estamos falando de um campeão da Copa Libertadores, o único campeão equatoriano da Copa Libertadores, um bicampeão da Copa Sul-Americana, venceu em cima do Fluminense. E a outra eles venceram em cima da equipe do Fortaleza. Então, meu amigo, o Flamengo precisa jogar bola, tá? E botar a bola na casinha. Gonçalo Plata, jogador nativo aqui da cidade de Quito, deu uma entrevista ao Direct Futebol, que cobre o futebol equatoriano, e falou o seguinte: será um pouco diferente. Sabemos que el tema de la altura siempre nos va a costar un poco, pero creo que el equipo ahora está mentalizado en que hay que sacar los 3 puntos. Falou o Gonçalo Plata, que já está adaptado à altitude, joga pela seleção do Equador aqui na altitude, vai ter uma responsabilidade maior, evidente, nesse confronto diante da equipe da LDU, conhece o adversário, foi jogador da equipe do Independente Del Valle. Eu vou falar um negócio aqui para vocês. Para mim, Gonçalo Plata já se tornou a melhor contratação da história de um equatoriano por parte do Flamengo. Porque os equatorianos, geralmente, o Flamengo contrata Eraso, Marlos Moreno, essa galera aí, meio que não deu muito certo no Flamengo. O Plata, cara, ele já decidiu o título, adora uma cavadinha, pode não ser o melhor do mundo, mas entre os equatorianos, para mim, é o que ganha mais destaque aí à frente do Clube de Regatas do Flamengo, beleza? E aí tem uma ligação, cara, os torcedores da LDU, eles te veem com a camisa do Flamengo, eles chiparam pelas ruas, falando da Liga dos Urubus, né? Lembra da Liga dos Urubus, que teve lá em 2008, quando o Flamengo criou uma torcida, né, para ajudar a LDU para vencer o Fluminense, aquela coisa toda. Eles lembram dessa situação, né? LDU campeã da Copa Libertadores da América de 2008. Mas, meu amigo, amanhã não tem essa história da carochinha. Amanhã é ferro e fogo
é jogo pra ganhar, é pega pra capar e não tem essa história da carochinha. Aliás, o diretor técnico da equipe da LDU, o Eduardo Álvares, falou com a imprensa e disse o seguinte: estamos obrigados a obter um buen resultado el dia de amanhã. Diretor executivo da LDU. Então, ele está falando que está obrigado a vencer o Flamengo em casa no estádio Rodrigo Paz Delgado, Casablanca. É. Mas não vai vencer, não. Vai dar tudo certo, o Flamengo domina, vai empatar, vai ganhar, enfim. Vamos ter o pensamento positivo, a galera vai ter o pé na forma, vai finalizar bem, porque, olha, se não finalizar bem, a nossa situação realmente fica bem complicada, tá? Vamos lá, pessoal. O negócio é o seguinte, rapaz, agora o povo da Paraíba vai ficar chateado, hein? O Botafogo da Paraíba aceitou uma proposta de mais de 6 milhões de reais para a venda do mando de campo e mandará o jogo contra o Flamengo, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Castelão, em São Luís, meus amigos. Olha que loucura, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Felicidade para o torcedor que mora no estado do Maranhão, sobretudo aquele que mora na capital São Luís, mas as pessoas vão se deslocando aí do interior do estado também. E tristeza para o torcedor que mora na Paraíba, no estado da Paraíba. Eu tô ferrado, que eu já tinha passagem comprada para Recife, mas enfim, eu vou dar um jeito. Guilherme Flazoeiro já me ligou aqui. Ô, Belo, vamos fazer. Falei, calma, garoto! Calma, que a gente vai ver essa história da carochinha aí, tá? Provavelmente a gente vai pegar um voo de Recife para São Luís, aí de São Luís a gente já vai para Minas, ou então volta para o Rio, pega um carro, porque depois tem o jogo contra o Cruzeiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Gabigol, né? Enfim, tá aí. Alteração do jogo. Fico chateado pelo povo da Paraíba, mas, de qualquer forma, não posso aqui também ficar totalmente triste que o pessoal do Maranhão vai ter a oportunidade de assistir o Flamengo, né? Mas, pô, acho que poderia deslocar um outro jogo do Flamengo para Paraíba. Pô, criou expectativa nas pessoas, as pessoas ali já mobilizadas, pô, já o pessoal do interior comprou passagem para ir, aí mudou. Aí realmente é uma situação bem delicada e acho que o Flamengo poderia tentar. Não é culpa do Flamengo, né? O Botafogo que vendeu, aliás, é a maior proposta de venda de mando de campo da história do futebol brasileiro, por isso que eles venderam. Mas acho que o Flamengo poderia tentar. Eu sei que não é culpa do Flamengo, mas corrigir isso, sabe? Bota um jogo lá, não. O pessoal assistir, né? Pessoal, minha galera, vamos lá. Alcaraz pode retornar ao Flamengo. É altamente improvável que o Everton ative a cláusula de compra definitiva pela compra de Alcaraz. Para que isso aconteça automaticamente, o jogador precisa ser titular em todas as partidas restantes, algo que nesse momento é pouco provável. Apesar disso, o clube inglês ainda pode negociar os termos separadamente, mas deve querer pagar apenas metade do valor da cláusula de compra. Restam 5 jogos. O Alcaraz tem que jogar mais da metade desses 5 jogos. Também acho pouco provável. Acho que vai acabar voltando aí, tá? Sobre Bruno Henrique, galera, eu já falei, o pessoal me manda mensagem, Pedrão, o Bruno Henrique vai ser banido, vai ser... Ele está na condição de indiciado. Denunciou, aí vira réu. Virou réu, aí tem que julgar. Condenado, aí não tem jeito mais. Absolvido, acabou. O Flamengo vai... Agora, eu quero ver até que ponto isso não pode afetar o mental dele, porque o pessoal tá... Enfim. Vamos ver, né?
Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.